De volta com conversas cruzadas, hoje discutindo aqui pelo canal 36, pela TV Com, tanto na NET como pela Via Max, direito alternativo. E a PEC dos recursos, hein, senhores? Muita gente que está nos assistindo, claro, sempre que pensa em justiça, nas ruas a gente ouve isso também, fala da morosidade da justiça brasileira. A justiça é lenta e de que maneira agilizá-la? A justiça é lenta, principalmente quando o cidadão não vê a resposta que ele deseja, que é a solução do processo, tá? Em um período rápido e de uma forma eficaz. E aí várias reformas estão sendo propostas. A PEC dos recursos é uma delas. A princípio, a PEC dos recursos pode ter pontos positivos num primeiro momento, mas a gente tem que ter bastante clareza entre analisar o que é uma reforma que dê maior igualdade, maior direitos, de uma reforma que apenas torne o processo mais breve, com menos direitos. E aí acho que é um ponto a colocar. Aí eu vou um pouquinho mais além, então, né? De que maneira agilizar todo esse processo, né? Chegar à justiça de uma maneira mais rápida, sem atropelar alguns caminhos, ou sem dar oportunidade de todos se defenderem da maneira que devem, da maneira que precisam e que têm direito. Eu acho que os recursos, o problema não está nos recursos. O problema está quem julga os recursos. Porque se fosse... Eu na faculdade, o pessoal dizia, se juiz cumprisse prazo, que está no Código de Processo Civil e Penal, eles cumprem mais, mas no processo... Juiz não cumpre prazo. Juiz, então não adianta querer inventar reforma de recursos. Se eles cumprissem o prazo que o positivismo lá colocou, doutor, não teria problema nenhum. Vamos para o juizado especial. Hoje, eu atuo nisso, o juiz manda os advogados, nós, fazermos as alegações finais na audiência e ele vai sentenciar em gabinete. Então, se ele quisesse agilizar, dava a sentença ali, cobrasse de nós, advogados, isso e sentenciasse ali. Mas não. Então é o seguinte, eu acho que os recursos são, sim. Quem fez a lei do recurso preveu tudo isso. Houve previsão. Só que estão inventando uma nova lei para dizer que os juízes não cumprem prazo. Não é muito recurso, não? Não, eu acho que não. É uma defesa. Essa PEC dos recursos, e eu não quero ser contra tudo aqui, não. É mais um atentado contra o direito de defesa. Direito à ampla defesa. Exatamente. Há um movimento, Rafael e telespectador, no Brasil, para dificultar cada vez mais a chegada de recursos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Às vezes o advogado esquece uma vírgula ali, está recusado. Há um argumento que eles têm que é uma brincadeira, desculpa a expressão. Reexame de prova. Tudo eles dizem que é reexame de prova. Então, não, já analisaram. Então, há um sentimento no Brasil que os juízes, os tribunais estão e inclusive, com a colaboração de muitos advogados, a pretexto de antecipar, de agilizar a justiça, e estão, ao contrário, tirando um direito constitucional de ampla defesa, que vai prejudicar ainda mais o interessado e sem nenhuma solução. O Brasil, por maior esforço que faça, não vai conseguir, com reformas periódicas, vai conseguir reduzir essa morosidade. Nós estamos caminhando para o colapso. Mas a defesa do direito de defesa é um postulado de direito alternativo. Sim, eu disse surgiu a gente tem também que nós temos que nos lembrar de uma coisa. As reformas que se fizeram no Brasil nesta área sempre foram meros recapeamentos. Sim, sim. A essência ficou a mesma. Quer dizer, por baixo ficou aquela coisa, inclusive a ferrugem, às vezes não passava nem a lixa para tirar a ferrugem, não é? Simplesmente passava uma tintazinha, pronto, mudamos. E aí vamos para a mídia agora para desmentir aqueles que dizem que a justiça brasileira não é de boa qualidade. Eu acho também que um aspecto fundamental nessa questão da justiça, e eu senti isso na pele, é o descompasso entre o número de juízes e membros do Ministério Público e o número de processos. Porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais conflitualizada, no sentido de que uma sociedade desigual como a nossa é uma fonte permanente de desencontros sociais e uma forma permanente de conflitos de interesses. E isso acaba resultando em novas demandas. Só uma observaçãozinha rápida. Outro drama no Brasil chama-se justiça gratuita ou assistência judiciária. Isso está gerando milhões e milhões de processos
com gente que pode bancar e se faz de pobre para ir para a justiça. Por isso que eu sou a favor da criação em todo o país, em todos os estados, da Defensoria Pública. No estado de Santa Catarina não existe Defensoria Pública. Não, existe a Defensoria. Assistência judiciária gratuita. Doutor, eu fui nos estados, por exemplo, nos estados que eu conheço, Bahia, Sergipe, onde existe a Defensoria Pública... Todos eles, né, me parece, só Santa Catarina que não estou errado. Nós não temos em grande parte essa injustiça de ver, entre aspas, o pobre sendo defendido de forma desqualificada porque em relação ao rico. Eu defendo muito pobre. Eu sei que o senhor defende muito mas pobre. O doutor, mas aí o senhor está dizendo que os advogados ativos... Alguns advogados, sim. Como alguns promotores descumprem todos os advogados da Ativo passaram no exame de ordem. Os seus deveres. Passaram no exame de ordem. Alguns professores são habilitados. Os seus deveres. Alguns jornalistas descumprem os seus deveres. Alguns padres descumprem os seus deveres. E os advogados também. Os juízes também. Os promotores também. Sim. Então não dá para dizer que a culpa de mal ou ruim defesa de qualquer cidadão pelo dativo significa que ele isso também, a gente paga um bom advogado. Pois é, mas é o seguinte, a Constituição brasileira, artigo 93, inciso 9, 91, inciso 9, 93, inciso 9, diz que o juiz tem que fundamentar a sentença. Sim. O que nós mais estamos percebendo é que não fundamentam. Existem sentenças longas, extensas, floreadas, bonitas, palavreadas de primeira, mas não fundamenta. Não diz se o Rafael é culpado ou é inocente. Isso é, não enfrenta. Aí você recorre, não. É reexame da matéria. Como ele está colocado, fica fácil. Não, eu só queria contundência pelos defensores dos interesses hoje de cada parte. Eu milito aí nesses fóruns da justiça, quer dizer, hoje... Advoga para pobre? Para pobre, defendo muito os pobres. E, na verdade, os juízes que estão entrando aí, de uns 10, depois da Constituição para cá, que são exatamente bem escolhidos, é um pessoal que tem uma mentalidade muito nova, estão humanizando mais o judiciário. Agora, só que eles, no vez de criar estrutura lá na Justiça de Primeiro Grau, onde está o gargalo, criam mais não sei quantos cargos de desembargador. Para quê? Para que esse tanto desembargador e menos juiz na ponta? Tem juiz aí que não tem assessores. Tem juiz que não tem assessores. E estão lá na ponta da linha. Então, esse pessoal que está entrando agora são grandes pessoas que com uma formação diferente, doutor, pós-Constituição, porque nós, doutor, Cauã, e nós, né, ele não, mas o senhor, nós somos do tempo da ditadura militar, ainda a nossa formação básica veio de lá. O senhor nasceu quando, doutor? Eu nasci em 1958, doutor. Eu nasci em 1946. Então eu sou também desse. Não, o senhor também. Isso dá um outro debate. Isso dá um outro debate. Até pelo adiantado da hora, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Não tenho dúvida de que de alguma maneira nós contribuímos para esclarecer ou até para ampliar o conhecimento de quem está em casa a respeito do direito alternativo. Lembrando que o programa reprisa amanhã, a partir do meio-dia, o Conversas Cruzadas, debatendo direito alternativo. E também amanhã, às 10 horas da noite, nós voltamos ao vivo com mais um tema de extrema relevância para a sociedade catarinense. Esperamos pela sua companhia. Até amanhã.